A década passada, os anos 2010, foram muito importantes para o horror na televisão. Graças ao sucesso de séries como The Walking Dead e American Horror Story, além da falta de censura em várias emissoras de grande porte, como HBO, FX e Showtime, o horror vem invadindo as telinhas, mostrando seus dentes mais afiados. Foi uma época bem interessante, especialmente porque o horror não ficou restrito às séries que já tinham como premissa inicial um pezinho no gênero. Então, produções bem diversificadas começaram a abraçar esses elementos mais assustadores, como Pretty Little Liars, Riverdale, até Desperate Housewives tem lá seus momentos de puro horror. Porém, o gênero do horror em si começou a crescer, e o que antes era considerado impróprio para sua TV no horário nobre acabou se tornando o elemento principal, algo que só foi ainda mais alavancado com a chegada dos serviços de streaming. E foi assim que, em 2015, o Sci-Fi, um canal bem conhecido por seus projetos com baixo orçamento e mais voltados para o horror, a fantasia e a ficção científica, anunciaram o desenvolvimento de um projeto bem curioso, chamado Channel Zero. I did some things too. Let's just get this clear. You actually saw it in 1988. Do you really think that he just happened to find her out there? E antes de entrar nos detalhes da série em si, é importante dizer que ela foi criada pelo Nick Antosca, um roteirista, produtor e escritor norte-americano que já tinha trabalho em projetos bem conhecidos, como a série de Hannibal e também Teen Wolf. Além de ser acreditado como criador, o Antosca também se tornou um dos produtores executivos da série, assumindo a responsabilidade por todas as temporadas que foram lançadas entre 2016 e 2018. Mas afinal, sobre o que é Channel Zero? Bem, aqui a gente tem uma antologia nos moldes de American Horror Story, onde cada temporada tem sua própria história, seu próprio elenco e seus próprios personagens. Mas diferente daquela zona do Ryan Murphy, as tramas aqui são realmente independentes, de forma que você não precisa assistir uma para entender a outra. A ideia inicial era que cada temporada adaptasse uma creepypasta relativamente famosa da internet. E se você não sabe exatamente o que é uma creepypasta, segura esse termo aí que depois eu explico. A primeira temporada então estreou em outubro de 2018, com o título Candle Cove, com 6 episódios dirigidos pelo Craig William McNeil. A história aqui gira em torno de um psicólogo infantil que, ao voltar para a cidade onde nasceu, começa a ter experiências sinistras envolvendo uma série chamada Candle Cove, que ele e seu irmão gêmeo já falecido assistiam quando eram crianças. Noah House, a segunda temporada, foi produzida juntamente com a primeira e lançada no ano de 2017. Com episódios dirigidos pelo Steven Pie, aqui encontramos um grupo de amigos que decide explorar uma nova atração da cidade. Uma casa dos horrores que supostamente mexe muito com a mente e a sanidade dos seus visitantes. E eis que em 2018 a gente teve o lançamento das 2 últimas temporadas. Butcher's Block tem direção da Arkasha Stevenson, que eu citei recentemente aqui no canal por ter dirigido a primeira profecia. É até um pouco difícil estabelecer qual exatamente é a sinopse dessa temporada, mas digamos que é uma mistura curiosa de elementos que vão desde Alice no País das Maravilhas, Candyman até a série de filmes Fantasma. Já The Dream Door, a última temporada, foi dirigida pelo E.L. Katz e gira em torno de um homem e uma mulher recém-casados que, ao se mudar para uma nova casa, acabam descobrindo tensões em seu próprio relacionamento, que podem ou não estar ligados ao aparecimento de uma nova porta misteriosa no porão, que não existia até então. A minha história com Channel Zero começou lá em 2016, quando o primeiro ano da série estava sendo exibido. Eu estava na faculdade e foi o período em que eu comecei a ficar um pouco mais próximo do terror. E de repente surgiu essa série que era muito boa, mas que as pessoas, por algum motivo, não conheciam e não estavam comentando. Só que eu parei na primeira temporada. Eu vi Candle Cove assim que saiu e acabou que eu nunca voltei para a série, mesmo tendo gostado muito do que eu tinha visto até ali. Felizmente, faz pouco tempo, eu vi a primeira profecia, fiquei obcecado naquele filme e, graças aos queridos do Esqueletos no Armário, descobri que Arkasha Stevenson tinha dirigido a terceira temporada inteira da série. Então eu decidi maratonar Channel Zero do zero, perdão pelo trocadilho.
vendo tanto Kendall Cove quanto as que eu ainda não tinha assistido. E se tem uma coisa que me capturou na série, mais do que os visuais maravilhosos, as inspirações nas lendas urbanas da internet, ou esses homens belíssimos, foi justamente a estranheza desse mundo e desses personagens. Entende o que eu quero dizer? Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldito, o canal em que dissecamos o horror em suas várias formas. E hoje o assunto é Channel Zero, Weird Fiction, Creepypastas e a eterna busca pela toca do coelho branco. Como eu disse, o que me encantou em Channel Zero desde o início foi a estranheza da série. A primeira temporada lida com personagens tendo lembranças sobre um programa de TV que nunca existiu. A segunda já traz a ideia dessa casa que desafia todos os conceitos de tempo e espaço que a gente conhece. E por aí vai. Só que para entender um pouco de Channel Zero, a gente precisa voltar cerca de um século no tempo para falar de Weird Fiction. Esse termo, que significa literalmente ficção estranha, é um pouco curioso, porque ninguém consegue encontrar uma definição exata do que é Weird Fiction, nem de quais são suas limitações e definições na literatura. Essencialmente, quem popularizou a expressão Weird Fiction foi o H.P. Lovecraft, em uma série de ensaios sobre literatura fantástica publicados na década de 1940. O termo já tinha sido usado anteriormente por décadas para se referir a qualquer tipo de história com elementos macabros ou sobrenaturais. Tanto que muitas editoras de histórias em quadrinhos usavam a expressão ficção estranha para se referir às suas próprias obras. Mas foi o Lovecraft que passou a usar essas palavras para tentar delimitar um estilo, um gênero literário. Nas palavras dele, a Weird Fiction era definida como: a verdadeira história estranha tem algo a ver com mais do que um assassinato secreto, ossos ensanguentados ou uma forma sob o lençol, arrastando correntes conforme as regras. Uma certa atmosfera de pavor esbaforido e inexplicável, onde forças externas e desconhecidas devem estar presentes. Ou seja, para o Lovecraft, nem toda história de horror ou mistério é parte dessa Weird Fiction. O conceito dele, embora vago, abria espaço somente para aquelas obras que trouxessem um certo desconforto em relação às nossas próprias noções de realidade. É um medo que surge quando o mundo à nossa volta deixa de fazer sentido. Para ele, alguns autores conseguiam transcrever esse sentimento em palavras, como seria o caso do Edgar Allan Poe, do Algernon Blackwood e dele próprio, porque, como todo incel, o Lovecraft era claramente muito humilde. Mas ele tem um conceito bem interessante sobre essa ficção estranha, que de muitas formas parece entrelaçado com a ideia de Unheimlich, um termo que vem da psicologia e que foi bem estudado pelo Freud em seu ensaio de mesmo nome. É um conceito meio difícil de se explicar, mas basicamente ele aborda como a nossa cabeça reage ao que é estranho, algo que não faz parte da nossa noção básica de realidade. E ele usa muito isso para falar de como a gente se relaciona, por exemplo, com bonecos de cera e marionetes. E essa palavrinha, Unheimlich, que em alemão quer dizer estranho, apavorante ou bizarro, acaba aparecendo por aí em muitos textos com uma definição de inquietante, ou então o estranho familiar, já que a reação que esse contato provoca em nós é desconcertante, mas ao mesmo tempo conseguimos reconhecer elementos familiares em meio à estranheza. Só que da época do Lovecraft pra cá, a Weird Fiction mudou e mutou, ganhando novas definições e um novo panorama, não só na literatura, mas também em outras artes, como o cinema. Se, no século XX, esse estilo, por assim dizer, era uma forma de confrontar a pequenez da humanidade com a grandiosidade desse universo tão misterioso em que nós vivemos, o que, por sinal, é uma das bases do horror cósmico, no século XXI a gente já passou a ver como essas definições, especialmente na era digital, já não faziam mais muito sentido. E foi assim que surgiu o New Weird, essa nova escola de escritores que abraçavam a estranheza, o desconhecido e o Unheimlich nas suas obras, mas que usavam essas ideias para trazer reflexões ainda mais complexas sobre a humanidade e seu papel nesse mundo. Gente como Jeff Vandermeer, de Aniquilação, o China Miéville, de Estação Perdida, o Clive Barker, que eu vivo citando aqui no canal, e até mesmo cineastas como Guillermo del Toro.
Todos são considerados expoentes dessa nova versão da Weird Fiction, por assim dizer. Tá, Gustavo, beleza, mas eu ainda não entendi o que é Weird Fiction. Pensa na coisa mais esquisita que você já viu na sua vida. Pensa em como essa coisa ou esse evento desafia a tua própria noção de realidade. É quase como se não existissem palavras o suficiente para descrever aquilo para outra pessoa. Como se a existência dessa coisa ou desse evento desobedecesse todas as regras de existência, física ou racionalmente. Conseguiu pensar em algo do tipo? Então provavelmente você já está perto do sentimento do que é Weird Fiction. E Channel Zero consegue transmitir esse sentimento desde o primeiro episódio da primeira temporada. Você está vendo, através de um prisma, a vida daqueles personagens e o mundo em que eles vivem, mas é como se esse mundo não fizesse o menor sentido, pelo menos não na nossa concepção limitada do que é realidade. E isso não é surpresa considerando o berço de onde a série vem. Como eu disse, o criador e principal produtor desse projeto é o Nick Antosca, e todo o trabalho dele parece calcado nesse senso forte de estranheza e inquietação. Ele tem vários livros e contos que mergulham nesse confronto entre a realidade como nós conhecemos e essas distorções bizarras, além de ter dedo em outras séries que seguem na mesma linha, como Vingança Sabor Cereja, da Netflix, e até mesmo Chuck, que provavelmente é a coisa mais weird sendo exibida na atualidade. Mas a estranheza de Channel Zero vai bem além dele. Na verdade, existe uma camada ainda mais profunda, que tem tudo a ver com as inspirações por trás de cada temporada. Então, lembra que lá no começo do vídeo eu falei de creepypasta? Pois é. He made me feel safe. Oi, meu nome é Samara e eu tenho 14 anos. Ou melhor, teria, se estivesse viva. Morri aos 13 em um terrível acidente de carro em Cascavel, no Paraná. E se você não mandar essa mensagem para 10 pessoas, você também vai morrer em uma semana. Se você tem mais de 25 anos, é bem provável que você já tenha visto um comentário mais ou menos desse jeito em uma postagem do finado Facebook ou do falecido Orkut. E isso, meus amores, é uma creepypasta. Uma bem curtinha, bem simples e bem reconhecível. A creepypasta nada mais é do que uma lenda urbana da era digital. E em vez dessa lenda ser transmitida através da narrativa oral, ela encontra sua escapatória pelos becos e vielas da internet. E não, isso não é algo que só gente velha testemunhou. Se você é mais novo, grandes chances de já ter ouvido falar da Momo ou do Desafio da Baleia Azul, que não deixam de ser lendas criadas em um mundo digital. Esse tipo de narrativa começou lá no finzinho dos anos 90, quando surgiram as primeiras ferramentas que permitiam o disparo de vários e-mails para diferentes remetentes. E logo após esse boom inicial, essas histórias encontraram um terreno fértil nas redes sociais e nos fóruns, como o Reddit e até mesmo o 4chan. E hoje esse fenômeno evoluiu. Se antes essas creepypastas eram geralmente histórias bem independentes, onde o autor raramente se revelava sob o véu da anonimidade, agora essas lendas ganharam uma repercussão diferenciada, com histórias sendo adaptadas para os cinemas e autores cada vez mais expondo sua proximidade com esse tipo de narrativa. Em essência, essas lendas se aprofundaram no nosso cotidiano. Hoje, tudo pode ser creepypasta. As dondocas morando lá no McDonald's do Leblon? Creepypasta. A facada do Bolsonaro? Provavelmente creepypasta. Camila Loures? Definitivamente creepypasta. Em um artigo publicado no Jornal do Folclore Americano em 2022, o antropólogo Tom Mould cita que as creepypastas vão até um pouco além do conceito de lenda. Para ele, elas adquirem um formato de antilenda, que é uma narrativa feita propositalmente para contradizer e subverter as expectativas do que a gente já espera de uma lenda em si. Inclusive, o surgimento dessas narrativas coincide com um momento de transição tecnológica bem demarcado na história da humanidade. Aquele momento final dos anos 90, onde a internet se impôs como a descoberta que iria mudar todas as nossas vidas. É um momento de contemplação ao desconhecido, tanto pelo que estava por vir, quanto pelo que tinha vindo antes.
E não é à toa que um dos subgêneros mais comuns das creepypastas é o do horror analógico, que remete a uma era livre da internet, mas não menos desconhecida e nebulosa. É daí que surgem muitas histórias envolvendo fitas cassetes amaldiçoadas, mídias perdidas macabras e aparelhos antigos apresentando alguns defeitos bizarros. Essa parte analógica é muito bem reconstruída em Channel Zero na primeira temporada, Candle Cove. Ao retratar esse programa antigo de televisão que nunca sequer existiu, a série brinca com as nossas limitações e os nossos medos envolvendo a tecnologia. Só que o curioso é que essas lendas, as que deram origem a Channel Zero, acabam sendo bem diferentes das narrativas que a gente tem na série. É quase como se o enredo aproveitasse disso para contar sua própria versão daquela lenda, sem se ater à fidelidade como algo central. Acho que o maior exemplo disso vem na terceira temporada, que adapta o conto Search and Rescue Woods, da Carrie Raymond. E eu digo adapta entre aspas porque aqui a gente tem apenas alguns elementos bem superficiais da história original. Esse conto foi publicado originalmente em 8 partes e 2 epílogos no Reddit e conta a história de uma pessoa que trabalha resgatando e buscando pessoas perdidas em áreas isoladas de mata e montanha nos Estados Unidos. Em cada parte, ela vai falando mais sobre as experiências bizarras que ela testemunhou no trabalho e como certos eventos são completamente inexplicáveis. E o único detalhe que aparece em Butcher's Block, a terceira temporada de Channel Zero, é a aparição de misteriosas escadas no meio do nada, que parecem levar a lugar algum e que todos os moradores daquele local têm um medo inenarrável. I was wondering if I could talk to you about my sister. O interessante nisso tudo é que a Weird Fiction e as creepypastas andam juntinho, pelo menos num escopo literário mais irrestrito. A maior parte dessas lendas da internet gira em torno do desconforto causado por essas coisas que não parecem pertencer à realidade como a gente conhece. Num artigo publicado em 2012, o Jeff Vandermeer, o autor de Aniquilação, e a Anne Vandermeer, a esposa dele, dizem que, em sua forma mais pura, o Weird se esquivou de tropos fixos do sobrenatural, como zumbis, vampiros e lobisomens, e todas as associações arquetípicas instantâneas que esses tropos carregam consigo. E a gente pode notar também como isso se espalhou pelas creepypastas. Você até pode ter narrativas com esses seres, mas é muito mais comum que você encontre criaturas que desafiam nossas noções desses arquétipos, como é o caso do Slenderman, por exemplo. Então, de muitas formas, Channel Zero conserva esse apego à Weird Fiction desde sua origem, desde o berço mesmo. Creepypastas são parte dessa tradição, e embora a série não busque uma fidelidade em sua abordagem, não dá para dizer que essa essência de estranhamento, de unheimlich, não é traduzido para as telas. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Por outro lado, Channel Zero não é a primeira e nem a última antologia de terror da televisão americana. Anos antes dela estrear, American Horror Story já fazia muito sucesso e mesmo antes disso, a gente testemunhou o apogeu de séries como Além da Imaginação e Galeria do Terror. Essas séries mais antigas tinham um formato diferente, já que em vez de temporadas inteiras, cada episódio apresentava novas histórias com um novo elenco e uma nova reviravolta. Mas mesmo essas produções iniciais já mostravam um pezinho no weird. Além da Imaginação é conhecida, sobretudo, por esses contos que traziam reviravoltas bem malucas na vida dos personagens, virando suas próprias realidades e crenças de cabeça para baixo. E à sua maneira, cada temporada de Channel Zero funciona como uma história de Além da Imaginação ou de outra dessas antologias clássicas. Você tem esses personagens sendo confrontados o tempo inteiro por ideias e conceitos que não fazem sentido, que embrulham toda a concepção do que é real e o que não é. Aliás, isso fica bem nítido na forma como os artistas, diretores e roteiristas de cada temporada buscam referências fora das creepypastas, mas dentro do mundo da Weird Fiction. The Nolan House, o segundo ano da série, acaba tendo uma ligação bem curiosa com os Stepford Wives, que tem elementos claros do weird tanto no livro original quanto em suas adaptações.
Butcher's Block, como eu já tinha citado, pega elementos emprestados de Alice no País das Maravilhas, uma obra assumidamente weird pela estranheza daquele mundo e dos seres que vivem nele, e traz para jogo outras homenagens a obras menos conhecidas, como a saga de filmes Fantasma, que também aborda essa estranheza de uma maneira muito interessante. Então, mais do que uma simples série sobre lendas urbanas da internet, Channel Zero dialoga com todo um estilo literário e narrativo que já existe há um bom tempo e que resiste não só no mercado editorial, mas também fora dele, como é o caso das creepypastas. É uma série que, acima dos sustos ou da aura de pavor, que eu garanto, existem e são muito fortes, acaba atingindo na nossa jugular justamente porque a gente não espera que certas coisas, certas ideias, certos conceitos façam sentido do mundo, seja ele fictício ou não. A Weird Fiction é um convite para a gente abandonar essas crenças limitadas e perceber que o universo é muito mais complexo, misterioso e esquisito do que a gente imagina. E Channel Zero, à sua maneira, é uma forma bem peculiar de adentrar essa toca do coelho em busca de respostas. Mas nem sempre a gente vai encontrá-las. Por hoje é isso aí. Foi bem interessante ver Channel Zero com esse olhar mais apurado para o estranhamento que a série quer provocar no público. Acho que é sim uma das melhores produções de horror da última década e, sem dúvidas, é uma das mais subestimadas. E se você gostou do tema da Weird Fiction, hoje eu vou recomendar Príncipe das Sombras, do John Carpenter. Esse filme que é uma das pérolas escondidas da filmografia dele, e que junto com Enigma de Outro Mundo e A Beira da Loucura, compõe a trilogia apocalíptica do diretor, mostrando diferentes visões do fim do mundo. Esse filme aqui tem o Donald Pleasence, o Dr. Loomis de Halloween, e vai contar a história de um grupo de cientistas que vão parar em uma igreja onde está localizado um receptáculo para o mal absoluto. E se esse recipiente for aberto, a gente vai ter a libertação do diabo na Terra. Eu tô recomendando essa obra em específico porque ela traz alguns elementos bem clássicos do horror religioso, como demônios e o inferno, mas com uma roupagem bem diferente do que a gente está acostumado e que traz esse certo desconforto, essa certa inquietação que a gente encontra na Weird Fiction. E considerando que o Enigma de Outro Mundo e A Beira da Loucura tem um pezinho também no Weird, acho que dá pra gente tirar muita coisa legal daqui. Quem sabe um dia, talvez, eu possa fazer um vídeo sobre essa trilogia do Carpenter. Mas enquanto esse dia não chega, fica aí a recomendação.